Olá, sou Tereza Rodrigues. Curta alguns dos melhores momentos do nosso Pixel Bootcamp para familiares e educadores de estudantes gamificados. Siga as nossas redes sociais e conheça as oportunidades do Território Pixel de transformar projetos de vida em carreiras do futuro. Pergunto para vocês o que é inovação, realmente. De repente, a gente pode pensar sobre as novas profissões, sobre fazer uma comparação entre o datilógrafo e o digitador. Imagina se o datilógrafo tivesse acreditado que a profissão dele não seria extinta. Será que ele estaria vivo até hoje? Será que ele conseguiria se manter? Ele precisou se adaptar. Então, a gente, da mesma maneira que a escola precisa se adaptar, que alguns escritórios estão se adaptando, a gente tem que ter muito certo na nossa mentalidade de que as profissões também se adaptam, né? E assim como o jogo de futebol começou como uma forma de diversão e foram criando campeonatos, etc., a gente tem que ter muito claro pra gente que ser gamer é uma profissão. E eu digo isso até para que a gente passe uma seriedade e uma certeza muito grande quando a gente for passar isso para alguém, quando a gente precisa ter essa credibilidade, né? De todas essas comparações, eu acho que a mais grave que a gente pode achar é o professor sendo o professor no centro. E eu digo no centro da sala de aula, né, escrevendo no quadro ou mostrando os slides, mas no centro como detentor de todo o conhecimento, porque isso faz com que a sociedade seja preguiçosa, que faz com que a sociedade espere sempre respostas. Nossa, quanto é 2 mais 2? E aí o professor diz no quadro que é 4, e aí você não se esforça, você perde toda a curiosidade da pesquisa, e, enfim. E isso é muito grave, né? Porque você pode ser tendencioso, você pode, de repente, não conseguir filtrar quem está te dando informação, e, enfim. Isso leva para diversos desdobramentos. Então, eu senti muito isso na pele, né? De entender, né? De me entender dentro desse contexto. E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa se perguntar, né? Quando a gente precisa, né? Quando a gente se coloca nesse contexto como está o seu propósito hoje? Né, o seu propósito, né? E aí, pegando o tema da palestra, né, o seu propósito hoje, ele realmente está alinhado? Você está alinhado com aquilo que vai te levar para frente, que vai, né, te ajudar, né, a se posicionar com relação ao mercado, com relação à sua família, com relação ao seu lado profissional, com relação ao seu lado pessoal também, ao seu lado financeiro? A gente não pode se esquecer, né? Uma das coisas que a gente mais vê também no mercado dos esportes é essa, né, a gente fica muito, né, no que a gente ama, no que a gente gosta, naquilo que a gente é bom, mas a gente esquece muito da parte financeira, porque ela é tão importante quanto, né? Sem o lado financeiro, a gente não tem uma estrutura para poder alcançar aquilo que a gente deseja. Então, a gente, né, dentro desse contexto, eu queria perguntar para vocês, será que hoje vocês realmente estão alinhados com tudo isso? Né? E também a área que você escolheu para trabalhar hoje, ela também está relacionada àquilo que você ama, àquilo que você é bom e àquilo que o mundo precisa? E eu olho para trás e vejo quantas vezes eu podia ter atrapalhado e proibido meu filho em um formato em que ele não tivesse conseguido chegar onde ele gostaria de chegar, se eu não tivesse parado, dialogado, mas mesmo parando e dialogando, não fui uma mãe das melhores. Não, eu fui uma mãe tão qual todas as mães preocupadas com aquilo que ela não conhece. Não é? Como que eu vou deixar meu filho ir para um espaço em que eu não tenho conhecimento? Então eu tive duas opções, né? Ou chegava mais próximo, fingia que estava entendendo tudo, como eu finjo até hoje, que eu entendo muito pouco, estou aprendendo com vocês, ou eu falava simplesmente, não, vai, pronto, acabou e continua a sua faculdade. E hoje, quando eu escuto muitos adolescentes que conversam comigo lá na página e tal, e falam de depressão, falam de tristeza, falam de brigas familiares e tal, de repente eu falei assim, quem sabe, do mesmo formato que eu ajudei muitos dos meus alunos, eu não possa fazer um projeto maior. Então, esse é ser pixel hoje para mim. Nós gamers podemos mudar a cabeça de pais para que eles entendam mais os filhos. A gente pode mudar as escolas para entenderem, né, um pouco mais como o que o mundo precisa, né, esse contexto todo de inovação. Então o mundo precisa da gente, né? Mas como é que a gente se alinha a isso, né? A gente precisa também fazer, como eu falei, né, aquilo que a gente precisa ser pago para fazer. Porque sem uma estrutura financeira,
é tudo lindo, tudo muito bonito, mas no final das contas, a gente não paga nossas contas. Né? Se a gente não tiver uma estrutura financeira, a gente vai depender dos outros para viver. E precisa também ser aquilo que você é bom. Não adianta também achar que sem se esforçar, né, sem aprender algo novo, sem ser bom naquilo que você faz, você vai ser reconhecido por isso. Você vai alcançar uma plenitude, você vai alcançar, né, uma prosperidade ali. Então, eu volto a convidar vocês a refletirem sobre isso. Então, será que hoje vocês conseguem se alinhar a isso? Vocês conseguem enxergar um caminho para qual vocês alcancem os seus sonhos dentro dessa estrutura? Dentro daquilo que você ama, daquilo que o mundo precisa, daquilo que você é bom e daquilo que você pode receber por isso? Eu gosto muito de trazer esse infográfico, porque as pessoas acham que ser gamer significa ser jogador profissional. E não. Existem diversas áreas na qual você pode trazer, né, aliar o conhecimento, né, da cultura gamer com o conhecimento de maneira geral. E aqui a gente pensa no contexto, né, dos esportes. Né? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esportes, né, fugindo um pouco também da parte, né, de games digitais, né, desenvolvimento de jogos digitais. Mas a gente fala hoje sobre, né, especificamente sobre os esportes. Existem diversas áreas da qual você pode trabalhar dentro da área gamer. Né? Desde a área de entretenimento, como a gente falou, né, que é a entrega, né, que são os streamers, criadores de conteúdos, né, as competições, né, os eventos, mas também na área administrativa, na área de vendas, na área business, na área financeira, na área educacional, na área da comunicação, na área de TI, né, de tecnologia e informação. Então, existem diversas áreas hoje que elas precisam, né, de profissionais qualificados para o desenvolvimento do mercado e, ao mesmo tempo, que alinham, né, elas fazem essa junção dessa cultura gamer com a área designada. A autorresponsabilidade é a base de tudo. Quando você pega, por exemplo, a história do Micão, quando você pega, por exemplo, a história da Taiga, né, da Bianca Lula, não sei se vocês conhecem também, você percebe que essas pessoas só chegaram lá porque elas tinham um propósito muito grande e elas principalmente aprenderam a dialogar sobre isso. E aí eu passo, né, uma abertura para a Tereza, para você mesmo contar a história, que eu acho que é melhor do que eu contar, né, Tereza? De como que foi esse diálogo com o Micão, por exemplo. Então, eu vou tentar falar assim, breve. Não foi nada mais do que diálogo de mãe e filho mesmo, né? Então, são 3 garotos que eu tinha, uma mãe separada, com 3 garotos para dar conta e justificar para a família que o mais novo gostaria de ser jogador de gamer. Mas, então, a princípio, foram negociações, assim, diárias mesmo, entendeu? Aquilo que até o Mikael aí falou no início, né? De cumprir as suas obrigações de escola e tal. O meu Mikael também fez isso comigo. Mãe, eu vou, não falto, não chego tarde, eu vou estar aí na escola, à noite eu vou treinar, porque meus colegas só podem à noite, mas de manhã, 7 horas, eu prometo. E o dia que ele não estava lá, ele arrancava a tomada e falava assim, não consegui chegar na escola hoje, eu vou ficar 2 dias sem jogar. E a gente já tinha negociado isso, e ele me entregava o cabo do computador e falava assim, eu sei, estou de castigo, porque eu não consegui, faltei a aula hoje, não dei conta de acordar. Então, assim, foram coisas do dia a dia mesmo, de me ajudar em casa. A gente economizou na ajudante para que ele tivesse um equipamento melhorzinho. Não era um equipamento melhorzinho de tudo, não, de um mouse melhor, tá? E, assim, uma dos pontos, né, das histórias do Mikael, que hoje, assim, muito me orgulha, é quando ele chega para o primeiro desafio que ele teve lá e tal, o cara pergunta como que ele conseguiu, qual que era o computador dele, era um daqueles que acho que nem existia para muitos jogadores, o dele era aquele do grandão, né, nem tinha essa tela plana ainda, ele não era o dele, o resto era melhorzinho, mas a tela a gente não tinha como investir. E que ele falou com o pessoal, minha mãe é professora, e como o meu mouse não é dos melhores, eu jogo com papel sulfite, com chamex, que corre melhor.
E muitas vezes a gente negociou assim, de um formato que hoje isso me emociona. Antes eu chorava, agora eu já sei que eu uso isso para um trampolim. Mãe, 2 calças me basta, lava uma a outra, mas preciso daquele balde. Entendeu? Assim, foram negociações. Ele deixou de ter o que ele tinha. Então, quando hoje ele calça um tênis melhorzinho, ele fala assim, ó, viu? Agora eu já posso.